tecnologia, como a Bárbara disse, sempre me convida para as atividades, principalmente quando a temática é saúde mental e universitários, né? Saúde mental e professorado, e por aí vai. É um tema que eu gosto, que eu pesquiso, e para além de gostar e pesquisar, é um tema mais do que urgente, né? Que dirá nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. E uma segunda coisa que eu gostaria de acrescentar é que é um prazer imenso estar compondo essa fala, essa discussão, esse bate-papo com a professora Luciana e com o professor Raul, que eu admiro, mesmo não tendo aulas, né? A Lu eu já conheço há algum tempo, o Raul, assim, à distância, são professores que acho que quem pôde ser aluno deles, né, consegue falar com isso com muito mais propriedade, mas que é um prazer imenso, assim, poder contribuir e poder somar com eles na fala de hoje. Bárbara, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Só deu uma quebradinha, mas continua. Pronto. Tá bom, então. A gente optou por fazer uma fala mais curta, até para poder privilegiar o bate-papo hoje. Então, eu dividi minha fala em 3 eixos, assim, só para a gente poder traçar uma linha de raciocínio, para a gente poder pensar, né? Isso é um mal, entre aspas, de historiador, assim, saber de onde a gente veio para, na verdade, pensar onde a gente está, olhar para trás para dar ênfase e embasamento para pensar onde a gente está hoje, para daí a gente poder prospectar, né? A gente poder pensar o que a gente quer e como que a gente vai fazer para chegar lá. Então, quando o tema, né? Quando a gente pensa no tema saúde mental dos estudantes, mais especificamente, né? Vocês, universitários, a gente tem que pensar o momento que nós chegamos aqui, né? Quando a gente fala assim, a pandemia nesse momento, as pesquisas incipientes que a gente tem, incipientes porque a gente está vivendo tudo num aceleramento, né, do tempo histórico, e essa pandemia possibilita, faz com que isso aconteça muito mais rápido. Então, essas pesquisas estão acontecendo nesse momento, e elas dizem, né, que as pessoas relatam que estão em um grau de sofrimento psicológico muito acentuado, né, principalmente no que tange a ansiedade, a depressão, os mais variados tipos de transtornos de ansiedade, como TAG, como pânico, entre outros, né, mas às vezes dá a impressão para a gente que esses sofrimentos psicológicos, eles estão acontecendo simplesmente porque a gente está vivendo em um período de isolamento social, né? Ou porque a gente está vivendo em um período em que as nossas incertezas, as nossas angústias são exacerbadas, que a gente tem medo de perder os nossos, que a gente tem medo de não se colocar no mercado de trabalho. Isso, por si só, são motivos, assim, suficientes para que esses adoecimentos aconteçam. E eu acredito que muitos adoecimentos estão acontecendo por conta disso também. Mas não tem como a gente desconsiderar o momento pré-pandemia, né? Que é esse o primeiro eixo que eu gostaria de conversar com vocês. A gente, e aí falando mais especificamente de Brasil, a gente já vinha em uma trajetória muito grande, muito eloquente, né, de sofrimentos psicológicos atingindo os mais variados setores da população. E aqui eu gostaria de fazer um recorte. Esse recorte é um recorte de classe, de raça e de gênero. A gente sabe que os sofrimentos psicológicos atingem toda e qualquer população, pelo histórico de vida, pode ser por predisposições genéticas também, mas a gente sabe também, né, a partir de uma visão um pouco mais materialista e histórica, a gente sabe que as pessoas que sofrem dentro da sociedade que a gente vive, graus de exploração e de opressão que se combinam, isso favorece muito mais que essa pessoa tenha um adoecimento psicológico, né, do que talvez uma pessoa que não passe por essas opressões e explorações combinadas. Então, a gente tem a nossa população trabalhadora, né, a nossa classe trabalhadora adoecendo já há um bom tempo. A gente tem os nossos professores sofrendo de burnout, sofrendo de ansiedades generalizadas. A gente tem os médicos também, né, e ainda para o setor da saúde, que é um setor
bastante atingido, né, pelos sofrimentos psicológicos, e aqui eu estou usando o termo sofrimento, gente, porque eu não gosto muito do termo transtorno, mas vocês podem entender como sinônimo, eu acho que não é hoje que a gente vai discutir essa diferença. Então, a gente já vinha nesse contexto, a gente vinha em um contexto de um país que mais mata a população LGBTQI+, que mais matam as nossas mulheres, né? A gente já vinha em um contexto todo adoecedor, onde a população já estava adoecida. E aí a gente chega, e sem contar toda a nossa subjetividade, onde que ela é formada. Eu, Jéssica, Lu, a Bárbara, o Raul, vocês todos, a gente não nasce e expressa a nossa subjetividade por uma questão meramente biológica. Nós somos frutos da sociedade em que a gente vive, né? E como frutos da sociedade que a gente vive, é importante entender minimamente que sociedade é essa, de que forma ela corrobora, ela forma a nossa subjetividade. E é importante dizer que a gente vive, pelo menos há uns 40 anos aí, para não me remontar a uma história mais longínqua, né? A gente vive aí um período neoliberal, onde a nossa subjetividade é formada de maneira a trabalharmos como máquina, a buscar vencer na vida, né? Esse é um slogan que nos falam desde pequenininho. Que diz aqueles que merecem ou não ter uma formação, vai fazendo parte da nossa formação enquanto sujeito, e Parou? Parou? Voltou agora, Jéssica. Parou e voltou. Voltou, agora. gente? Voltou. Então tá bom, vou continuar. Não sei que parte parou, mas só para não tomar muito tempo, para a gente continuar a fala. Voltou? Tá chegando aí mensagem que parou? Voltou? Aqui. Então, essa forma de construção social, ela não é meramente uma construção social, até porque nós estamos no mundo como sujeitos, e como sujeito que somos formados pelas nossas instâncias, né, psicológicas, pelas nossas instâncias sociais, biológicas e por aí vai. Então, todo esse contexto social em que a gente vem vindo, né, a gente vem caminhando nos últimos tempos, somado à precarização do trabalho, somado à exclusão cada vez maior de um amplo setor, a maior parte da parcela da sociedade brasileira, né, jogada à margem, tanto nos empregos informais, quanto pouco acesso à saúde, pouco acesso à cultura, pouco acesso à saúde mental, tudo isso já veio dando base para esse momento que a gente chega hoje. Que daí é o segundo ponto que eu queria só jogar aqui para a gente pensar, porque não dá para explanar muita coisa, o interessante é que a gente debata, que é esse momento de pandemia em que a gente vive, né, que é muito, muito sintomático, é muito normal a gente ouvir que está todo mundo, de alguma forma, adoecido, está todo mundo, usando a expressão, né, surtando, ou tendo crises de ansiedade, ou tendo muito medo, ou ficando muito inseguro em relação às perspectivas do futuro, seja ela econômica, seja ela familiar, seja ela profissional, pessoal, está todo mundo sendo obrigado, né, a pausar e repensar várias questões dentro do que dá para repensar, né, dentro daquilo que está no controle minimamente, até porque a gente tem controle de pouquíssimas coisas. Então, é muito comum a gente ouvir isso nesse momento, mas, mais uma vez, muitas vezes a gente esquece que há toda uma construção desse adoecimento social que reverbera na nossa subjetividade, que faz com que, nesse momento da pandemia, as coisas só se escancarem.
Então, as injustiças sociais que estão aparecendo agora, elas só estão escancaradas, elas não são produtos da pandemia. Os nossos sofrimentos psicológicos, eles também estão escancarados nesse momento. Muito provavelmente, ele já vem vindo aí numa construção onde eu não penso muito sobre o meu ser, eu não penso muito sobre os meus desejos, eu não penso muito sobre os meus projetos, aquilo que eu realmente quero e aquilo que a sociedade não me permite. Eu tenho relações mais superficiais, né? Vivemos uma sociedade onde tudo é muito fugaz, tudo é muito superficial, tudo é muito vendável e trocável, e acaba que a gente se relaciona com os nossos pares dessa forma também. Então, esse momento que a gente vive só escancara. Mas é importante citar, eu acho, algumas características principais desses escancaramentos, né? O que é que está aparecendo aí nos estudantes, está aparecendo no professorado, mas aqui fazendo mais um recorte dos estudantes. Os estudantes universitários, mais especificamente, mas de maneira geral, estão tendo que lidar com uma série de questões que nem eles e nem ninguém estavam preparados. Eu acho que a primeira delas que a gente pode falar é o isolamento. Eu acho que isso está afetando todo mundo, assim. Eu acho que cada um de maneira singular, mas de maneira geral, todo mundo está sendo afetado em uma maior e uma menor escala. Então, as pessoas que eu convivia, os professores que eu discutia no corredor do IBILSE, por exemplo, os camaradas de sala de aula que eu fazia trabalhos juntos e que a gente ia para o bar beber e passeava ali na Mavalu, né? Eu morei perto da Unesp, então eu conheço a região. Isso tudo é impedido nesse momento. Ou eu tenho que voltar para a minha cidade, ficar recluso com a minha família, ou eu fico recluso aqui mesmo em Rio Preto, mas sem as minhas atividades cotidianas. E de que forma que eu dou conta aqui dentro desse isolamento? Uma outra questão crucial, que é a quebra de rotina. Então, eu tinha toda uma rotina, eu já estava acostumado a isso, muitas pessoas até mesmo engessadas a essa rotina, acordar, estudar, trabalhar, dormir, acordar, estudar, trabalhar, dormir. E aí, quando essa rotina se quebra, eu sou obrigado a olhar para mim, e aí o que eu vou fazer agora? De que forma eu vou dar conta de olhar para a minha solidão e de olhar para mim e de apreciar ou não a minha companhia nesse momento? Isso tem sido um motivo grave, assim, das pessoas chegarem aos consultórios, elas chegam falando, eu não dou conta da minha companhia, eu não dou conta de ficar sozinho comigo, né? Então, esse momento é um momento em que isso vem muito latente, o medo, as incertezas, o medo de perder uma pessoa querida, ou até mesmo de lidar com a finitude da minha própria vida. A gente não é treinado nessa sociedade do prazer para lidar com a morte, com o luto, a gente é treinado para o prazer. Então, nesse momento, né, de iminência da morte, de eu olhar as pessoas, os mortos pelo Covid têm nome nesse momento, né, são pessoas conhecidas, estão chegando a ser pessoas conhecidas, eu sou obrigada a olhar para isso, e de que forma eu consigo olhar para isso e entender que a morte faz parte do processo da vida, né, de que forma eu consigo ressignificar isso e inserir agora nessa minha nova vivência, porque é nova agora e vai ser nova pós-pandemia. As questões financeiras é um outro ponto que tem, a gente vive no capital, né, a gente vive uma sociedade onde tudo é feito à base da troca do dinheiro, e a gente está vivendo uma crise muito forte econômica que tem afetado a população mais pobre, a população que precisa trabalhar para comer. E muitos estudantes, a gente sabe que é essa a realidade, né? Ou, se não é a realidade do estudante diretamente, é a realidade dos pais. De que forma, né? Continuo na universidade, penso em procurar um emprego, de que forma meu pai e minha mãe vai continuar me sustentando aqui, se está faltando lá. Isso dá até, né, uma falta de ar, pensar em tantas questões juntas e misturadas. E junto a isso, e há um ponto que eu coloco, que é o momento caótico político que a gente vive no Brasil. A gente vive um verdadeiro desgoverno, essa é a Jéssica, né, psicóloga, militante feminista falando, que tem colaborado para acentuar muito mais esse medo do que vai vir a ser, do que vai acontecer. A gente está aí há vários meses sem o ministro da Saúde, né, num momento pandêmico, a gente não tem o ministro da Saúde, a gente tem um presidente que diz que não precisa usar máscara em presídios, que não precisa usar máscaras obrigatórias para entrar nos estabelecimentos. A gente está numa realidade em São José do Rio Preto que as mortes só têm aumentado e a gente está com o comércio aberto. Então,
dá essa sensação, na verdade, é muito real, que o caos está para todo lado. Mas aí pensar em como criar em cima do caos, quais são as alternativas que eu consigo, enquanto indivíduo, enquanto coletivo, para criar em cima do caos, vai muito ao encontro da minha manutenção, ou, na verdade, da minha criação, nesse momento, da minha saúde mental, né? Que tipo de saúde mental eu posso ter nesse momento de caos? E aí eu entro no terceiro eixo para finalizar, que é um mundo pós-pandêmico. Tem muita gente aí falando de um novo normal. O que seria esse normal? Eu tenho muito medo que esse novo normal seja mais do mesmo. Que a gente continue explorando o meio ambiente, explorando as pessoas, tratando os nossos trabalhadores e trabalhadoras como máquinas, como se eles não tivessem subjetividade, não adoecessem por conta dessa loucura toda que a gente viva, e que isso seja tudo muito mais acentuado, porque a gente vai precisar dar conta do prejuízo econômico, né? Então, quando eu penso em saúde mental dos estudantes nesse momento, eu esqueci de falar da EAD ainda, né? Que é uma das questões que tem adoecido ou trazido à tona esse adoecimento dos estudantes nesse momento, mas eu acho que depois os professores podem falar sobre isso. Então, só para finalizar, nesse mundo pós-pandemia, para mim, fatores que colaborariam para um ato de cultivar a nossa saúde mental vão muito ao encontro do trabalho em coletivo, da gente não cercear as nossas relações sociais, não cercear as nossas relações de pertença aos nossos grupos. São eles que nos mantêm vivos emocionalmente, são eles que nos dão força para continuar, né? E isso a gente pode pensar tanto num grupo de amigos, quanto em grupos de solidariedade ativa nesse momento. Vamos ajudar o pessoal que está passando fome, vamos ajudar estudantes que estão com dificuldade de internet, né? Alguma coisa que faz com que você se sinta um sujeito ativo na sociedade em que você vive, e não mais um mero reprodutor. Eu acho isso muito importante. E também, em âmbito individual, a gente olhar mais para a gente no sentido de ressignificar, eu sei que eu usei muito essa palavra, eu não consegui pensar em outra, quem eu sou, né? De que forma eu estou me construindo dentro da sociedade que eu vivo, de que forma eu estou sendo construído e de que forma eu quero tomar essa construção para mim e passar a ser ator e autor da minha história. Né? De que forma a gente junto pode construir novas formas de subjetivação, novas formas de sociabilidade, para que aqueles que a gente possa vir a colocar no mundo, né, ou as crianças que a gente convive até então, possam encontrar um mundo muito diferente do que esse mundo que a gente está vivendo agora. Eu sinto que isso perpassa, eu sinto não, né? É a partir da abordagem que eu sigo na psicologia, que é a psicologia sócio-histórica. Eu acredito que a nossa construção enquanto sujeito histórico, sujeito social e cultural, faz parte da nossa manutenção e da nossa construção da nossa saúde mental. Dá para falar em exercício físico, que é muito importante, que tem comprovação científica, dá para falar em meditação, dá para falar em terapia, tudo isso é muito importante, é fundamental. Mas, para além disso, a gente precisa pensar naquilo que a gente quer deixar, naquilo que a gente quer ser e de que forma que a gente quer contribuir para a diferença na sociedade. É isso, gente. Desculpa falar rápido. Bárbara, eu entro direto. Pode entrar, professor, se puder começar. Deixa eu só arrumar aqui umas questões para poder me olhar. Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar aqui participando desse evento organizado aqui no CAB pela UFAC, estar junto com a minha colega de longa data, a Luciana, a Jéssica, conheço há pouco tempo, e fico muito, assim, querendo compartilhar com todos essa nossa vivência atual, que, em função da pandemia, mas como a Jéssica já colocou, já estávamos numa situação muito complexa dentro da sociedade brasileira, não sociedade brasileira, mas eu diria, né, que o mundo como um todo, o ambiente do mundo como um todo não está dos melhores, né? Muita tensão, muita guerra,
continuamos com quase um terço da população abaixo da linha da pobreza, um quarto da população mundial não tendo o que comer no final do dia. Então, vivemos uma sociedade injusta, com muitos problemas, e temos agora a pandemia. A pandemia que está nos obrigando a fazer uma série de reflexões. Vou procurar trazer aqui algum ponto de vista também sobre um olhar da psicologia. Eu vou só para, assim, como uma forma também de estar guiando um pouco das minhas palavras, acabou de ser publicado essa semana um texto numa revista de psicologia que juntou, tem mais de 20 autores o texto, em que eles juntaram uma série de problemas envolvidos com a situação atual da pandemia que estamos vivendo, né? Entre esses autores que compuseram esse texto, tem colegas aqui do Brasil, tem um colega da Mackenzie, o Borges, que também vem pesquisando essas questões. Eu só vou apresentar um quadro só para rapidamente ter, que é um resumo. Não, como esse artigo saiu essa semana e eu tive acesso a ele ontem, daí eu falei, deixa eu estar mostrando para todos, e leva 1 ou 2 segundos para começar a apresentar, não é tão automático. Acho que agora já... Já está aparecendo para vocês um quadro? Tá. Beleza, acho que deve estar aparecendo para todos. Isso daqui, não tive tempo de traduzir, porque, como falei, tive acesso ontem. Então, não sei se vocês estão conseguindo ler bem, mas os colegas eles pegam 6 focos. A percepção de ameaça, liderança, os interesses coletivos e individuais, a ciência da comunicação, o contexto social e a questão do estresse e como lidar com ele, né? De uma forma, assim, a Jéssica já trouxe uma série de questões e agora vocês vão observar que também nossas falas vão muitas vezes estar falando dos mesmos pontos, né? Então, o principal, assim, um dos pontos que esses colegas põem é como que nós estamos lidando com essa percepção. Nós estamos numa situação de insegurança, que nós podemos nos contaminar com esse vírus. Então, o primeiro sentimento que vem para todos é o medo, né? Como que a gente vai lidar com esse medo? É uma questão, assim, angustiante, porque existe a possibilidade desse vírus definir tudo a nossa vida. Então, não é algo que... não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, como o nosso presidente, agora nesse final de semana, o presidente dos Estados Unidos, né, que o nosso presidente se inspira, ele acabou de afirmar em público que 99% das pessoas que contraem esse vírus, eles têm no máximo uma gripezinha. Tá? Então, nós temos o líder do país economicamente mais poderoso do mundo, com uma série de seguidores, minimizando o sofrimento das pessoas, né? Aí entra no segundo ponto, que é justamente, em situações de crise, nós precisamos ter lideranças confiáveis que guiem, que mostrem caminhos para a população. Então, a gente começa a observar quais são os países que lidaram melhor com essa questão, né? E, por coincidência, agora eu tenho que me render à situação de fato. Os países que estão lidando melhor com essa questão são os países que são liderados por mulheres. A Alemanha e a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, só para vocês terem noção, eles conseguiram o controle total do vírus. Eles já abriram tudo, porque não tem mais pessoas contaminadas na Nova Zelândia. E lá nós temos não sei se vocês já ouviram falar dessa essa primeira-ministra da Nova Zelândia. Entre outras coisas, há 2 anos atrás, ela teve
ela teve mais um filho durante o exercício do mandato do primeiro-ministro, e quando ela estava para ter o filho, ela pediu demissão do cargo para poder ficar uns 4, 5 meses com o nenê. O parlamento e o povo da Nova Zelândia se recusaram a permitir que ela pedisse demissão. Deram mais ou menos uma licença-maternidade para ela. Então, você vê uma líder política que o povo gosta, que o povo respeita. E quando ela trouxe as medidas necessárias para controlar o vírus, todo mundo aceitou, porque é uma pessoa que as pessoas do país confiam nela. Então, isso é fundamental para o povo. Nós temos uma liderança política que aqui, e como nos Estados Unidos, nós temos justamente o contrário, né? Aí nós temos as questões as relações entre o individual e o coletivo. Agora que nós estamos numa situação de pandemia, o coletivo é mais importante do que nunca. Se eu tenho uma situação econômica melhor, é fundamental, mais do que nunca, é fundamental que estejamos dando apoio para aquelas pessoas que não têm essa condição. Então, aqui vai entrar em ação quais são as perspectivas morais que eu tenho. Como que eu considero o outro? Né? Como que eu já vim me relacionando com as outras pessoas em tempos normais? Né? Quando eu via uma situação de opressão, quando eu via uma situação de racismo, quando eu via uma situação de desrespeito a minorias, de desrespeito a pessoas que estão fora da heteronormatividade, desrespeito às mulheres. O que eu senti, como que eu atuava nessas situações? Agora, mais do que nunca, essas questões vêm à tona, né? E outro ponto que é trazido, qual o papel das ciências da comunicação? Nesse momento, nós temos uma série de teorias conspiratórias, temos notícias falsas, as fake news, que, junto com a falta de liderança, que justamente esses líderes que deveriam estar à frente para estar conduzindo a sociedade para ótimas soluções, eles são os primeiros a estarem disparando notícias falsas e teorias conspiratórias. O presidente dos Estados Unidos só vem se referindo a esse vírus como a praga chinesa, trazendo hostilidade às pessoas que têm alguma característica oriental nas suas fases. Eles estão sendo perseguidos, havendo problemas sociais seríssimos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, né? E uma questão fundamental, como está o nosso contexto social. Uma dica que vem, assim, logo no início, a própria Organização Mundial de Saúde falou de passarmos a ter um distanciamento social. Não, a gente precisa ter somente um distanciamento físico. O distanciamento social. Eu posso e devo continuar mantendo as minhas relações utilizando toda essa tecnologia que nós temos aí. Então, eu não preciso me distanciar socialmente das pessoas. Eu preciso me distanciar fisicamente daquelas pessoas, né? Principalmente para algumas pessoas em situação que são mais vulneráveis. Eu, em função da minha idade, sou uma pessoa que, caso contraia esse vírus, o efeito, a ação dele sobre o meu organismo parece ser muito mais perversa do que no organismo mais jovem, né? Então, eu tenho só feito um isolamento físico, tenho tido poucos contatos físicos com outras pessoas, mas procurando manter a minha rede social, telefone, WhatsApp, tudo que as tecnologias permitem para que a gente mantenha essas atividades, né? E, finalmente, como a Jéssica já trouxe, essa situação causa um sofrimento humano muito grande, causa sofrimento, né? Tem um antropólogo, um biólogo antropólogo inglês, o Marx, ele já assinalava que nós somos primatas, e primatas vivem em bando e, quando adultos, acasalados. Então,
esse fato de precisarmos manter um distanciamento físico das outras pessoas causa sofrimento para a gente. Aí a gente precisa ter também, precisamos ter estratégias para estar lidando com isso e diminuindo essa questão. Igual agora, por exemplo, vocês devem terem recebido mensagens que, dentro do projeto Educando para a Diversidade, que seria presencial se não tivéssemos tido essa pandemia, nós estamos agora iniciando uma série de atividades online, oferecendo yoga, oferecendo relaxamento, também encontros com compositores, encontro com artistas, tudo no meio virtual. Ontem mesmo eu estava assistindo um show ao vivo, né? O rapaz que estava tocando violão, ele falou, é muito estranho eu estar tocando para uma tela de TV, né? Mas eu espero que todos vocês estejam gostando, né? Porque é bem isso, igual agora que eu estou ministrando videoaulas para 4 turmas, para os meus alunos, causa um estranhamento na gente o uso dessas tecnologias. E prestar atenção no vídeo está se mostrando muito mais cansativo do que estar presencialmente em sala de aula com os alunos. Então, eu tenho percebido que o tempo que eu fico de frente ao computador é muito maior do que eu ficava antes e chego ao final do dia com um cansaço físico muito maior do que o período anterior à pandemia. Então, fundamental para mim, eu ter também eu ter condições de estar aliviando esse estresse abordando. Como que eu faço isso? Felizmente, eu me considero um privilegiado, eu moro numa casa grande, que tem um quintal grande, eu posso estar andando, estou dentro de um bairro que eu consigo dar uma caminhada em volta perto, sem ter contato físico com ninguém. Então, eu, pelo menos, uns 5, 6 vezes por semana, hoje, por exemplo, eu também tenho a questão de horários, eu gosto de fazer um pouco mais de exercício, andar no final da tarde, de manhã eu prefiro estudar, fazer... eu agendo meus compromissos com os alunos, preferencialmente na parte da manhã, minhas aulas, e depois eu tenho aulas à noite. Então, nesse final de tarde, antes de iniciar minhas atividades, eu procuro ter alguma atividade física, que é uma forma que eu tenho de estar lidando com o estresse, né? Mas eu sei que muitas pessoas não têm essa disponibilidade de ter uma casa grande, muitas pessoas estão vivendo numa casa pequena com várias pessoas lá dentro, né? Então, nós estamos numa situação nova, numa situação que a última vez que a humanidade passou por isso foi 100 anos atrás. Hoje eu estava ouvindo um canal internacional em que a Austrália, um dos estados da Austrália, onde que agora a epidemia também está disparando, ele acabou de fechar todas as suas divisas com o restante da Austrália. E o repórter falando que e tem uma ponte principal que liga esse estado aos outros, e o repórter falando que a última vez que fecharam essa ponte foi justamente 102 anos atrás, durante a epidemia da gripe espanhola. Tá? Então, nós estamos revivendo uma situação e que embora nós tenhamos muito mais conhecimento científico, falta ainda muita liderança, temos excesso de informações falsas, e dessa forma, nessa sociedade brasileira que nós estamos vivendo, nós precisamos encontrar nossos caminhos, e hoje eu espero que aqui também te discuta, estou aqui à disposição também para procurando discutir com vocês os temas que vocês acharem importantes. Então, assim, era isso que eu gostaria de estar falando inicialmente, e agora eu passo a palavra para a Luciana.
Muito obrigado pela atenção de todos até o momento. Pessoal, antes da Lu começar, a gente só queria relembrar vocês que mandaram de novo o link dos certificados no chat, tá? Para quem não tiver preenchido. Ok. Ok, professora, pode começar. Bom, eu peguei a responsabilidade, né, de fechar essa sala depois da explanação maravilhosa da Jéssica, do Raul, que eu acho que os dois relataram realmente o que a gente vem sentindo, né, o que todos nós estamos angustiados, né, uma sensação estranha, e eles explanaram muito bem os motivos disso. Temos motivos, né? Quando o Raul foi falando da falta de liderança política, a Jéssica também falou que nós estamos vivendo no nosso país, a gente não tem, a gente está órfão, né? A gente não tem responsáveis que deveriam cuidar de instâncias que são imprescindíveis para questões, naturalmente, mesmo sendo em situação não de pandemia, para a sobrevivência da sociedade. Então, estamos órfãos, né? Estamos órfãos de instâncias políticas. Se não bastasse isso, ainda vem essa pandemia como uma tsunami, né, para impactar no que é o cerne, a essência do ser humano, que são as relações interpessoais. Somos seres sociais. E como o Raul bem disse, a gente não precisa ficar longe psiquicamente, afetivamente. A gente precisa ter um distanciamento, muitas vezes físico, né, e não social. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que se unir, se reunir, né, da maneira preventiva, da maneira mais saudável possível. E pensando em todas essas questões que foram levantadas e conversando com colegas, com alunos, né, e pensando na teoria do Piaget, somos capazes de nos adaptar em diferentes situações. Então, eu acho que esse momento que a gente está estranho, a gente está diferente, estamos nos adaptando a essas situações que vieram para nos desequilibrar. É um desequilíbrio tanto cognitivo quanto afetivo. Então, a gente está usando de recurso, por isso que cansa tanto também, né? A gente está usando de recurso intelectual, de recurso afetivo, para lidar com essas maneiras diferentes de fazer tudo que a gente fazia de um jeito já automático. Então, ir simplesmente ao supermercado e comprar mantimentos para fazer um almoço, agora é diferente. Eu não faço como eu fazia no automático. Vou lá, pego alguns legumes, né, alguma carne, chego em casa e vou fazer o meu almoço. Não, agora, antes de sair de casa, eu já tenho que procurar minha máscara, eu já tenho que levar um álcool gel e já pensar em pegar rapidinho o que eu tenho que pegar, muitas vezes fazer essa compra pela internet e entregar em casa, e quando chega eu tenho que lavar, enfim, tudo tem que ser tem um desgaste, né, cognitivo de pensar em tudo para a gente se prevenir de uma possível contaminação desse inimigo invisível. E tantos de nós temos parentes em casa, né, familiares, que a gente está preocupado com a saúde, com a vida. Muitos de nós já estamos tendo perdas que a gente sente não era para ser agora, né, e perder esse familiar. Então, estamos vivendo muitos lutos, né? Quem não teve a perda de um familiar, está tendo luto de muitas coisas que a gente não pode ter mais, ou que a gente não pode praticar mais, ou que a gente não pode fazer mais. Um estranhamento muito grande quando a gente sai na rua e a gente não vê a expressão das pessoas, a gente
procura, né, ver se a pessoa está sorrindo, se a pessoa... Desde bebê, o bebê, a partir de 6 meses de idade, ele já reconhece expressões faciais. E essa busca que o nosso cérebro faz dessas expressões, a gente não está encontrando, né? É muito difícil só pela expressão do olho. Será que essa pessoa está sendo simpática comigo ou não? Então, quando todas essas questões levantadas nos trazem esse mal-estar. E aí caiu a mim essa responsabilidade de estar aqui e trazer algo para a gente pensar em estratégias, né, para lidar com esse mal-estar. De tudo que eu já li, que eu tenho conversado com as pessoas, eu acho que é muito particular. Cada um vai criando as suas estratégias para se adaptar, para melhorar essas angústias ou esses sentimentos, né? Então, é claro que a saúde mental, o mal-estar que estamos vivendo, como a Jéssica e o Raul já levantaram, tem causa real, né? A gente tem muitos motivos para estar. Então, em primeiro lugar, eu acho que fica como dica aceitar. Aceitar que a gente pode não estar bem. Aceitar que a gente pode ficar triste, que a gente pode, né? A gente tem uma necessidade, uma geração, uma sociedade que cobra muito da gente, que o tempo todo a gente tem que estar alegre, bem-humorado, né? Uma sociedade do bem-estar. Não, a gente tem momentos que a gente fica alegre, que a gente fica bem, só que em outros momentos a gente não está legal mesmo e vamos vivenciar essas emoções, esses sentimentos. É claro que não dá para a gente ficar na tristeza, na melancolia, na depressão e adoecer por isso, né? Mas se permitir vivenciar essas emoções. Quando a gente tá triste, dá vontade de chorar, vontade de conversar, né? Que a gente busque os caminhos para que a gente vivencie esses sentimentos. Quando a gente está num processo de eu não consigo estudar, eu não consigo mais fazer as minhas coisas, um dia, 2 dias, uma semana, e isso vai passando, é claro que aí a gente precisa procurar um profissional da psicologia, às vezes da psiquiatria, né, um caminho que precisa de uma ajuda profissional. Mas no dia a dia, às vezes bater um papo, como o Raul disse, com uma pessoa de referência, com amigos, isso já ajuda a gente a lidar com essas emoções. Claro que cada caso, né, tem que ser avaliado e pensado e sentido, cada um tem suas características. Mas eu acho que principalmente buscar o que te faz bem. O que te faz bem? Ficar ouvindo música, determinado tipo de música, o que te faz bem é yoga, ler um livro, jogo eletrônico, claro que sempre buscando equilíbrio, né? A minha área de pesquisa, né, que são as vulnerabilidades do adolescente, da adolescência, sempre eu me preocupo e eu até já fiz uma live com essa temática, com o consumo excessivo de álcool e outras drogas, mas principalmente o álcool, a gente já tem índice de aumento na venda de bebidas alcoólicas durante a quarentena de 30%. Então, as pessoas, se elas saíam para se divertir com aquele objetivo de encontrar com os amigos em uma festa e bebiam, agora é diferente. Claro, a gente sabe que há pessoas que estão furando, né, o distanciamento social e estão fazendo eventos, mas há pessoas, e também jovens, que estão bebendo em casa, não porque elas estão festejando, estão alegres, elas estão bebendo porque elas já estão deprimidas, elas já estão mal. E o álcool, como um depressor do sistema nervoso central, ele prejudica ainda mais. Ele não auxilia você a lidar com essas emoções e melhorar. O álcool prejudica ainda mais. Então, fica como um alerta também, se vocês estão observando que tem colegas que estão bebendo exageradamente, né, ou que estão fazendo uso de alguma outra substância exageradamente, que a gente tem que formar uma rede de apoio, né, a gente tem que formar uma rede de apoio para se ajudar, para se
levantar, muitas vezes. E nós, enquanto professores, né, na universidade, eu, Raul, a gente sempre está aberto, nossas portas sempre estiveram abertas, porta da nossa sala, né, que a gente divide a mesma sala, né, Raul? E agora a nossa sala de reunião pelo Google Meet também, pelo WhatsApp, estão abertas para ouvi-los, para atendê-los, né, para acolhê-los. Eu faço propaganda do teleacolhimento, a Luana acho que a Luana está aqui, outras pessoas do teleacolhimento também eu convidei, que está sendo um projeto da Unesp muito legal, que pode ser levado para outras experiências, viu, Silvana? Talvez, depois eu até te explico o que é para você levar para o pessoal de Penápolis também, que é um teleacolhimento, como o nome diz, né, um formato como esse da gente, uma vez por semana, a gente se reúne e troca informações sobre o que a gente está sentindo, como que a gente está lidando com a nossa família, nossas relações, nossos sentimentos, estratégias, uma troca de estratégias, de possibilidade de como lidar com essas questões. E eu tenho aprendido muito, né, com os alunos, com os adolescentes, e eles têm dado um feedback que tem ajudado bastante. Então, eu acho que nesse processo de adaptação, a gente está buscando formas de lidar, e como o Raul disse, a gente precisa da necessidade de estar junto, mesmo não estando fisicamente, né? Prática de exercício, as pessoas estão dando o jeito de, como a Jéssica disse, de fazer exercício dentro do seu apartamento, né, na varandinha da frente da sua casa, porque é fundamental a gente cuidar da nossa saúde em todos os aspectos. Quando a gente cuida do nosso corpo, a gente fica melhor psiquicamente. Quando a gente cuida do nosso psiquismo, a gente fica melhor fisicamente. A gente nunca separa o corpo da mente. O aumento de violência doméstica, como a Aira está colocando, tem muito a ver com uma coisa leva a outra, né, Aira? Com o aumento de consumo de álcool. Então, ela está colocando aqui, ó, aumento de 65% nos casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes, segundo dados oficiais do Simpósio Nacional de Garantias de Direitos. A terceira edição inicia hoje e tem essa abordagem de redes de apoio. Sim, eu fico imaginando, como o Raul disse, a gente é privilegiado, né? A gente mora numa casa com espaço, com quintal, dá para a gente fazer uma caminhada, tem animais que ajuda muito também na questão emocional. E quem não tem esse privilégio, essa possibilidade de viver vive num ambiente muito restrito, que o maior problema dessa pessoa é colocar comida no prato dos filhos, né? E ainda essas crianças dentro de casa que não estão indo para a escola. Então, toda essa situação acaba sendo muito mais prejudicial. E eu sei que muitos dos nossos alunos estão passando por esses problemas com as suas famílias também, né? A Jéssica está falando do coletivo, que faz parte de atendimento gratuito. É legal a Jéssica ter apontado isso, a gente já vai abrir para questões, mas a gente tem uma rede de psicólogos, né, aqui em Rio Preto, principalmente, que vem atendendo gratuitamente, fazendo atendimentos para as pessoas que não têm condições de pagar um atendimento e estão em nível de sofrimento muito elevado. A Unesp também, além do teleacolhimento, tem um atendimento psicológico e atendimento psiquiátrico para casos que são encaminhados para esses profissionais. Então, eu acho que a Unesp tem pecado bastante na divulgação. Eu, enquanto professora, eu acho difícil achar essas informações, eu só estou achando essas informações porque eu estou nesse projeto do teleacolhimento, então eu acho que é meu dever também divulgar para vocês, né? E eu deixo para vocês, para encerrar minha fala e a gente abrir para as questões, deixa eu abrir aqui, uma mensagem para a gente refletir e pensar o quanto nós somos resilientes, né? O ser humano tem essa capacidade adaptativa
Então, eu vou pegar um trechinho do Grandes Sertões Veredas do Guimarães Rosa, tá? O trecho é o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria. E ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem. Será? Era o que eu às vezes achava ao clarear do dia. Então, eu encerro minha fala, mas a gente vai continuar conversando, pensando no quanto a gente precisa ficar ainda mais alegre nos momentos de tristeza. E que a alegria e a tristeza faz parte da gente, são sentimentos humanos e que cabe dentro de nós. Não é tão ruim assim, porque a gente se transforma, a gente vai ficando diferente, e esse diferente pode ser muito melhor do que a gente é ou era.